Imagine viagens mais rápidas, menos gastos de combustível e trajetórias de voo muito mais precisas. Imagine agora o impacto no meio ambiente de uma redução considerável na emissão dos gases poluentes e também do barulho dos aviões nas proximidades dos aeroportos. Não é ficção. Você acabou de ver até onde o novo conceito de navegação aérea que o DCE está implementando no país vai chegar. Entendido como a grande virada na transição do voo convencional, baseado em sistemas instalados no solo para uma navegação baseada em performance, a navegação aérea no conceito CNS-ATM é fator determinante na guinada por que passará o transporte aéreo nos próximos anos. O sistema convencional de navegação aérea é baseado em antigas tecnologias, desenvolvidas a partir do meio do século passado. Na maioria dos casos, elas utilizam o espectro eletromagnético para gerar posicionamento e direção. São recursos que auxiliam o voo, provendo orientação espacial às aeronaves, guiando-as em meio a rotas pré-planejadas. Grosso modo, funciona assim. 1. Equipamentos instalados no solo são dotados de antenas capazes de intercambiar sinais com as aeronaves por meio de ondas eletromagnéticas. 2. Ao captar estes sinais, rádios embarcados nas aeronaves conseguem identificar as antenas no solo, confirmando a rota e, em alguns casos, gerando o posicionamento da própria aeronave. 3. Para seguir o curso da rota, a aeronave precisa sobrevoar a área de alcance de tais antenas que demarcam a trajetória de voo. Desse modo, contrariando a máxima euclidiana que consagrara a reta como a menor distância entre dois pontos, na navegação convencional a aeronave não voa em linha reta desde a sua partida até o seu destino, mas sim perfazendo uma soma de pequenos trechos, o que termina por alongar o voo. As aeronaves dependem, portanto, dos circuitos traçados ao longo dos referidos equipamentos de solo, os chamados auxílios à navegação aérea, como o NDB, o VORDME e o ILS, por exemplo. No CNS-ATM, a rota não é delimitada por auxílios de solo, mas sim orientada por satélites. Isso porque os conceitos aplicados aos novos sistemas de navegação são fundamentais no GNSS, acrônimo em inglês para o Sistema Global de Navegação por Satélites. O GNSS é o padrão estabelecido pela Organização da Aviação Civil Internacional para os novos sistemas de navegação, que agora irão se pautar em constelações de satélites dedicados. A princípio, prevê-se a utilização de todo e qualquer sistema de navegação por satélites. Porém, atualmente, somente o sistema GPS desenvolvido pelos norte-americanos está operacional e em plena utilização. Expectativas bem fundamentadas asseguram que o GNSS proverá o suporte à navegação aérea, inclusive para as aproximações de precisão em todos os seus 3 níveis, categorias 1, 2 e 3. Do mesmo modo, as aerovias passarão progressivamente por uma grande reformulação. Acostumada a voar de forma angular, com radiais de aproximação e afastamento e cursos magnéticos, a aeronave, enfim, poderá navegar de forma mais linear. As rotas considerarão a navegação ponto a ponto e não a interceptação de radiais e magnéticas. Com os novos conceitos, surgem também novos termos e procedimentos. Um deles, mais do que tecnologia, representa uma mudança de paradigma para o transporte aéreo, que passa a basear-se não mais em ferramentas de auxílio, mas na própria performance dos sistemas de navegação embarcados. A chamada navegação baseada em performance, ou PBN, do inglês Performance Based Navigation, redesenha e otimiza a estrutura dos trajetos de navegação. Proporciona uma rota menor e muito mais precisa, utilizando sistemas avançados de gestão de voo e de bordo inercial,
além de satélites e sistemas terrestres. Há dois elementos chaves para entender o PBN. O primeiro é o chamado RNAV, sigla que em português significa navegação por área. Com o RNAV, as aeronaves não precisarão mais zigue-zaguear entre os auxílios baseados em solo para alcançar seus destinos. As aeronaves em voo RNAV voam diretamente de um ponto para o outro. Do mesmo modo, se antes as rotas de partida e chegada dos aeródromos se restringiam aos trajetos sob os auxílios instalados nas proximidades, com o procedimento amplia-se o número de alternativas para as novas rotas do gênero, agilizando pousos e decolagens e desobstruindo as terminais aéreas. Rotas superiores também ganham flexibilidade com o RNAV e passam a dispor de trajetórias de voo alternativas e mais precisas para contornar, por exemplo, situações meteorológicas adversas. O segundo elemento-chave é o RNP, Required Navigation Performance, em português, Performance de Navegação Requerida. Nele, as aeronaves voam confinadas dentro de uma espécie de duto virtual, que varia de tamanho conforme as capacidades e os recursos da aeronave e da tripulação. Ao contrário do RNAV, entretanto, caso a aeronave se desloque para fora do duto, elas são alertadas imediatamente pelo próprio sistema de bordo. Esse recurso proporciona um aproveitamento do espaço aéreo, cuja eficácia jamais fora alcançada. Ele torna exequível a utilização de muito mais rotas no mesmo espaço, com menores separações ou mesmo aproximações simultâneas, gerando um aumento significativo na capacidade das terminais aéreas. O posicionamento gerado pelos satélites no espaço aéreo, porém, não é tão simples quanto o realizado pelos famosos aparelhinhos GPS dos automóveis. Há uma série de limitações e fenômenos naturais existentes nas grandes altitudes que podem alterar os sinais, especialmente para as aproximações de precisão. Essas alterações precisam ser corrigidas pelos chamados sistemas de aumentação. Atualmente, há duas formas de executar essa correção, uma baseada em satélites e a outra no solo. No Brasil, após uma intensa fase de pesquisas, testes e simulações, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo decidiu adotar a tecnologia do Sistema de Aumentação baseado em solo, também conhecido pela sigla GBAS. O GBAS consegue, com grande êxito, corrigir os sinais de satélite para aproximação das aeronaves. É considerado um sistema de aproximação e pouso de precisão projetado para atender as categorias 1, 2 e 3, tal qual o sistema de pouso por instrumentos convencional, o ILS. O aeroporto do Galeão abriga o projeto piloto do GBAS brasileiro e será o primeiro a adotá-lo no país. Com o GBAS, em breve, o aeroporto carioca estará pronto para realizar aproximações e pousos de precisão por satélites. O GBAS é um sistema muito mais flexível do que os ILS, né? Onde hoje nós temos um ILS para cada cabeceira de pista que você necessita de um pouso de precisão. Com o GBAS, uma única estação GBAS pode substituir e prover esse auxílio à aproximação para todas as cabeceiras de um determinado aeroporto num raio de 23 milhas. Um ILS, quando nós temos algum tipo de obra numa cabeceira de pista, o ILS tem que ser desligado, não há possibilidade de utilizá-lo. E já com o GBAS não, você pode programar um novo ponto de toque e mesmo com a cabeceira deslocada você consegue operar com o GBAS. Você pode também fornecer vários ângulos de aproximação para que uma aeronave possa evitar a esteira de turbulência de outra, permitindo aproximações paralelas em algumas pistas de alguns aeródromos. Além de outros benefícios, como uma única estação GBAS poder substituir várias estações ILS no mesmo aeroporto. Em suma, rotas menores, menos gasto de combustível, menos emissão de poluentes, pousos de precisão por satélites, aproximações com descida contínua, maior flexibilidade de voo, trajetórias de voo muito mais precisas. São inúmeras as conquistas viabilizadas pelos novos recursos e sistemas da navegação aérea CNSTM.